Você já teve um relacionamento longo e você não sabia muito bem como equilibrar o amor, o desejo, tendo hora que, puxa, será que eu tenho, se o desejo está aqui, será que é só amor? Como fazer isso, né, no dia a dia, ficando com uma mesma pessoa, com um relacionamento prolongado? Bom, a gente vai falar sobre isso hoje. Meu nome é Thaís. Eu sou a Daniela e você está no Tempo Próprio. Então vamos falar sobre isso, né? Num mundo em que cada vez mais as pessoas se separam, né? O tempo em que elas ficam juntos, 10 anos, tá? Era 16, virou 13, né? Pelo censo, diminuiu. Pelo censo. Então, existe uma tendência, né, a relacionamentos mais curtos. E o dado, né, um dado que eu não vou saber a estatística, mas uma vez, quando você separa a primeira vez e divorcia, né, não é nem um divórcio, né, num relacionamento estável, e você se separa, a chance de você se separar a segunda vez que dobra, assim, aumenta muito, né? E é isso, porque no relacionamento tem o amor e tem o desejo. E como que essas duas coisas podem coexistir, né? Eu acho que essa é a grande pergunta. A gente está falando de tempo de relação, né? O número de divórcios, como cresceu, etc. Eu não tenho como não lembrar do Bauman, né? Quando ele fala de uma sociedade mais líquida, que as coisas que a gente tem perdido cada vez mais a capacidade de reparar as coisas e a gente faz mais rompimentos e muda. Isso é muito mais fácil mudar do que você trabalhar numa coisa, consertar, fazer remendos, né? Uhum. Mas como os vasos japoneses, né? Aqueles vasos que quebrados, eles são restaurados com ouro. Como chama? É uma técnica. Se eu não me engano, se chama Kintsugi, mas posso estar muito enganada. Tem alguns nomes japoneses que eu às vezes me confundo. A beleza está exatamente no remendo, né? Exatamente. Eu acho isso uma analogia muito bonita para um relacionamento longo. Sim. E essa arte que a gente... Então, existe esse paradoxo. Acho que é importante a gente começar definindo, né? O que é desejo, o que é amor... Né? E essa grande questão de hoje em dia é como é que a gente tem a segurança e a previsibilidade de uma relação e ao mesmo tempo mantém, né, a novidade e a paixão. Então esse é um dilema. Sim. Porque afinal de contas o amor romântico surge numa época em que a expectativa de vida era de um ancião tinha 36 anos. Né? Então a gente tinha aquelas grandes paixões e era para sempre e tal, mas o para sempre terminava muito rápido, né? Hoje a expectativa de vida passa dos 80, dependendo da região que você está morando e dependendo do estilo de vida que você tem. Então como é que a gente mantém, né, relacionamentos duradouros e longos e também tem a questão da novidade. Então vamos começar a definir, o Eric Fromm ele tem uma definição que eu acho que de amor que eu acho que é muito importante para nós, que o amor ele é uma atitude ativa, ele não é passivo, né? Então a gente tem que literalmente investir no amor, a gente tem que fazer algo para, né? Regar a plantinha, fala, né? Então é o cuidado, a responsabilidade com o outro, o respeito pelo outro, acho uma visão muito bonita, né? E aí entra uma parte que eu gosto muito, que é da filosofia, que fala que o amor ele é esse encontro e o reconhecimento do outro enquanto um sujeito, enquanto algo que é diferente de mim e que não é o objeto da minha posse, não é algo para eu ter controle sobre o outro. Exatamente. Né? Por quê? Porque o controle mata o desejo. É do desejo dele da outra pessoa estar comigo. Exatamente. Né? Então, quando controla, há um controle, realmente não tem espaço para desejo. E aí, a diferença, né? Vamos uma definição, né? Para a gente diferenciar uma coisa da outra, é que o desejo ele é esse movimento. É um impulso e ele é marcado por uma certa incompletude. Né? Sim. Se eu tenho desejo é porque eu não tenho aquilo. Entende? Então, aí a gente vai entrando nas complicações, né? O desejo, ele é sempre o desejo de alguma coisa.
tô numa viagem filosófica aqui, tá? Ele é o desejo de alguma coisa. Então, para isso, para que um relacionamento, para que amor e desejo possam conviver, né, eu tenho que respeitar a alteridade do outro. O que é alteridade? É eu olhar o outro como outro. Como diferente. Como diferente de E mim. respeitar a diferença do Exatamente. outro. E admirar a diferença do outro. E quando eu consigo, né, olhar para o outro como outro, né, e olhar para o outro como um mistério, como algo que eu nunca vou conhecer inteiramente, e é verdade, né, porque da intimidade, é a minha intimidade, sim, a experiência há é unicamente espaço minha. Sempre para né? Novidades. Isso isso sustenta a relação. Sim. E se você for assistir os nossos vídeos anteriores, nós falamos uma série sobre narcisismo, né, em que ocorrem coisas exatamente opostas ao que a gente está falando, né? A gente está agora numa série de relacionamentos saudáveis, né? Então o que a gente está falando de não haver controle sobre o outro, respeitar o outro e desejar o outro enquanto pessoa, mas respeitá-la, que ele seja outro, né? Ao passo que num relacionamento narcisista existe o espelhamento, Exatamente. né? Então, em que quase como que um ao outro, e o desejo é tamanho que há uma necessidade de controle e posse, e isso não é saudável. Exatamente. Então, só para também traçar um paralelo, não paralelo, na verdade uma convergência entre episódios anteriores que a gente já fez e agora essas informações que a gente está trazendo, sim, né? As coisas vão se juntando, né? Então quando a gente... E aí o que é interessante a gente pensar, né? Que o outro, ele precisa ser o outro para que eu mantenha uma diferença. E é a diferença que dá o clique da relação, né? Que dá essa coisa de, ai, que legal ter o outro e o que eu admiro no outro. Né? E aí entra uma coisa que é complexa, porque as pessoas hoje em dia elas têm entrado numa questão que a diferença é distância. Então você fica morando na sua casa, eu fico morando na minha, e aí a gente consegue... É a forma da gente conseguir manter a nossa intimidade. Exatamente. E uma coisa não tem a ver com a outra. Né? A diferenciação não tem a ver com distância de relação ou distância física. Né? Então é importante que a gente possa fazer essa distinção. Diferenciação é uma coisa, distância é outra. Né? Inclusive a gente pode morar juntinha uma da outra, grudada, e existir distância na relação e não ter uma intimidade. Sim. Né? E aí, falando de intimidade, o que é intimidade? É uma disponibilidade emocional. E aquilo que você falou lá no nosso primeiro episódio, é essa disponibilidade emocional de eu estou inteiramente aqui com o que é bonito, com o que é feio, com o que eu acho bom, com o que eu acho ruim de mim. E eu tenho segurança o suficiente de que o outro vai ver e não vai sair correndo. Exatamente. Então, saber que a gente pode ser vulnerável, né? Então, aquela coisa saber que a gente pode ser vulnerável e assim mesmo a gente ser aceito e acolhido faz um vínculo seguro. Né? E aí a gente vai falar das questões de apego na vida adulta e o quanto as relações elas podem mudar os nossos estilos de apego ou para melhor ou para pior. No sentido sim, de... porque né? A gente cria aqueles 3 padrões de apego na infância, né? Que nem o Bowlby dizia, que é o seguro, o inseguro, o indiferente, né? Então, a gente, claro que o seguro é sempre o mais saudável, porque um ambiente seguro, ele é um ambiente fértil, propício para a evolução, né? E só que a gente leva isso ao longo da nossa vida, mas nada impede que relacionamentos outros, futuros, que não com os nossos cuidadores, mudem esse padrão. Tanto para o bem, então uma criança que cresceu num lar inseguro, tinha um apego inseguro, se casa com uma pessoa, desenvolve um relacionamento estável, o apego dela com essa pessoa se torna estável, é possível. Sim. E o inverso também é possível. Uma pessoa que tem um apego seguro começa a se relacionar com uma pessoa tóxica e ela começa a desenvolver um apego inseguro. Seguro, ansioso, né? E aí a gente entra nesses lugares de relação, né? E aí o Bauman fala muito disso aí, voltando para ele, né? Que atualmente a gente vive
um amor ansioso, Perfeito. né? Que é marcado pelo medo do abandono e pela troca muito rápida, pelo excesso de escolhas e uma troca muito rápida de relações. E excesso de escolhas, por quê? Porque tá tudo muito na superfície, né? Tá Não só faltando intimidade também. Também, né? Mas é porque não estou condenando os aplicativos, né, de relacionamento e tal, mas queira ou não, eles contribuíram para isso. Não, e o modo como as pessoas têm usado, né? Então, assim, eu acho que talvez a intenção, quando se fez um aplicativo de namoro, a intenção não era essa, mas a forma como a gente vai usando as coisas e a forma como a gente vai se usando no mundo também. Uhum. Então, a gente poder pensar, né, que a intimidade é esse lugar, né? É um entre-lugar. Então, o Levinas fala muito disso. Ele fala de um entre-lugar, né, que é esse do afeto e da escuta. Então, é um lugar que existe entre nós dois para a escuta e para o afeto e que vai ter abertura para que você possa existir junto comigo. Mas isso precisa ter... Isso precisa de tempo. Isso precisa de intimidade. Não é à toa que o nosso canal se chama Tempo Próprio, né? Porque praticamente tudo que a gente fala exige tempo. Tempo, tolerância à frustração, porque você não vai corresponder às minhas expectativas, você não vai corresponder às fantasias que eu tenho de você, e você não vai corresponder ao ideal que eu tenho de uma relação. E você não vai me controlar para que eu faça tudo isso. Exatamente. Então, é complexo, né? Então eu concordo com o Bauman, que hoje em dia o amor atual ele é ansioso. Sim. E exatamente por esse motivo, porque tem essa impressão que é real de um excesso de disponibilidade, um excesso de possibilidades. Não, e não só o excesso de possibilidades, mas essa intolerância a não saber, tipo, calma aí, eu não sei que negócio é esse ainda, eu não sei se essa pessoa tá comigo ou não, ixi, ela não é do jeito que eu gostaria que ela fosse, então eu já termino logo, eu já faço um rompimento e eu já passo pra próxima. Ou eu já tomo pra mim, já seguro de vez. Exatamente. E não deixo sair de jeito nenhum, porque senão eu vou perder. E aí sufoca. Né? Então a gente tá nesse ponto. E aí a Esther Perel, de novo, né, a gente traz ela vai falando sobre essa tensão, né, entre a proximidade e o erotismo. Então, para quem não conhece, vale a pena conhecer. Ela fala muito sobre inteligência erótica, ela fala muito sobre relacionamentos, como a gente sustenta as relações a longo prazo e como a gente vai sustentando essa faísca, mesmo num relacionamento duradouro, né. Então ela fala, tudo bem, a intimidade excessiva reduz o desejo? Sim. Mas como é que a gente mantém, né? Ele precisa de espaço para crescer. Então, como a gente mantém essa alteridade, como a gente mantém essa diferenciação entre eu e o outro? E isso, de novo, não quer dizer distância física. Né? Isso não quer dizer nem emocional. Física, nem emocional. Isso quer dizer que eu vou ter coisas que são minhas, meu parceiro, minha parceira vai ter coisas que são deles, né? Ali. E a gente vai ter espaços individuais para que a gente possa manter a atração um do outro. Exato. Né? Eu acho muito interessante nos casais, não que seja uma regra, tá? Mas a gente sempre fala, os parecidos, pessoas parecidas que se dão bem e tal, né? E o que eu vejo na maioria das vezes é o contrário, sabe? Eu falo assim, se não desse certo, daria muito errado. De tão diferente que são essas pessoas, né? Mas de certa forma elas encontram tolerância para que as diferenças sejam complementariedade. Exatamente. E aí é interessante, porque aí os dois crescem juntos, né? Sim. Então isso... E aí também tem essa... E aí quando há essa diferença, e de repente até essa admiração, não por toda... às vezes dá raiva da diferença, né? Mas... Dá mesmo. Dá muita raiva da diferença. Irrita. Tá tudo bem. Mas também dá espaço para erotismo. Exatamente. Né? Então, uma das dicas é isso, né? Construir esses espaços individuais e para que a gente possa manter, né? E aí a gente tem que também, é o que a gente falou em todos os episódios sobre relacionamento, a gente falou de algo que é
de extrema importância, Não vou falar. que é o diálogo, é a comunicação, né? Então, para manter conexão, para manter estabilidade ao mesmo tempo e desejo, a gente precisa de diálogo. Exato. E eu vou falar, né, até um recado para papais, mamães, né, novos até, um pouquinho, não tão novos, mas um casal, quando tem um filho, existe o que eu chamo de passar bastão, Sim. né? Então, eu tô fazendo aqui, você tá cuidando da criança. Aí eu chego, eu passo o bastão, né? A criança fica com você e eu saio. E isso gera um distanciamento, apesar de estarmos com aquele objetivo em comum, que é a criança. Se a gente não tomar cuidado, o passar o bastão vai fazendo as vidas Andarem distantes. paralelas. Então, é muito importante, né, que a comunicação esteja presente, que possa falar, ei, tô te sentindo mais distante, vamos programar? Eu falo, tem o Vale Night, né? Precisa ter também. Precisa ter, vamos programar, vamos fazer, né? E aí o diálogo traz ideias e as ideias trazem soluções. Exatamente. Porque senão vira aquela parceria funcional. Então nós estamos juntos porque, né, tem uma função, que é criar os filhos e é esse o projeto que a gente tem juntos, e aí vai virando isso, né? Vai virando o pai e a mãe, e aí se perde o casal. Exato. E é muito importante, né? As terapias de esquemas são bacanas nesse sentido, né? Eu lembro, né, quando eu aprendi um pouco sobre isso aí durante a residência, né? Quando que você tem o pai e a mãe, né? Quando nasce a criança, você cria uma díade, né, que é a mãe e o filho, a mãe e o bebê. E o pai, ele começa a ser um satélite, como o lobo, ou como o leão, né, que faz a ronda, segurando a leoa, lambendo a cria. Para isso, o leão precisa tolerar não ser o centro das atenções da leoa, né? Olha só. Então precisa ter uma maturidade para não triangular a relação, né? Mas também determinado momento precisa haver a ruptura, o que Freud chamava de castração, né? A ruptura desse par mãe-bebê, em que o pai toma a mãe de novo para ele. E aí você estabelece planos. Que eu falo, o plano dos pais, o plano dos filhos, irmãos e tal, que não estão na mesma prateleira. E aí o grande problema que a gente vê acontecendo é quando colocam os filhos no meio dos pais e ficam no mesmo plano. Isso, então são prateleiras diferentes. A gente falando isso, as minhas amigas da corrida vão reconhecer esse termo, porque a gente fala de prateleiras, porque as coisas elas têm lugares diferentes. Tem que ter lugares distintos. E a gente tem que entender isso. Sim. Né? E o casal, quando é pai, isso você falou da parceria funcional. Eu acho que a parceria funcional mais comum é o casal criando filhos. Exatamente. Esse é o mais comum. Mas não existe casal. É uma parceria Exatamente, é uma parceria funcional. E aí uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né, a gente falou, você citou no outro vídeo, eu acho que você pode entrar mais profundamente agora, são nas triangulações das relações, porque a triangulação não acontece só com filhos. Não. Né? Ela acontece assim, entre amigos. Né? Eu lembro que pais, quando eu casei com o Fernando, eu falei para ele, olha, a gente não vai ter nem um filho e nem 3. Porque eu sou em 3 irmãos. Então tinha uma triangulação, assim, ou tava eu com a minha irmã brigada com meu irmão, ou tava eu com meu irmão brigado com a minha irmã. Aí você vai falar, Thaís, você tava sempre... porque meu irmão e minha irmã não se davam bem, então sempre eu tava em algum. Mas em relações de amizade, eu já tive nesse ponto em que eu era excluída. Uhum. Né? Então sempre quando tem a triangulação... E é muito interessante a questão da triangulação, que o afastar uma pessoa é uma forma de aproximar as outras duas. Então explica o que é a triangulação para as pessoas que não sabem. Triangulação é uma relação entre 3 indivíduos, né? 3 indivíduos que os 3 têm uma relação. Só que em alguns momentos um fica um pouco mais de fora. É difícil você conseguir uma harmonia
dos 3 elementos simultâneos. Sempre haverá uma proximidade maior de 2, ou, né? E isso pode variar Dos mais dos mais diversos jeitos e tranquilamente, sem ser patologicamente. A questão é que quando há disputa, É quando existe a competição, né? a competição, porque aí o que acontece? Para esse aqui se sentir mais próximo de mim, eu ataco esse aqui. Exatamente. Então, no momento em que eu ataco aqui, eu me oponho a esse, significa que eu me aproximo desse. E muitas vezes o que a gente vê acontecendo em casais é o uso da triangulação para não lidar com os problemas da intimidade do casal. E aí são aquelas mães que não fazem a castração. Que não deixam a criança ir, ou que muitas vezes o que a gente vê às vezes acontecendo, né, são as crises de ciúmes de um com o outro, com os amigos. Então a triangulação ela é usada para que o casal não se aproxime mesmo. Ou com o pai, né, ou com mãe, os problemas com a sogra, sabe? É uma forma de triangulação, gente, também. Triangulação. Imaginem todos os tipos de relacionamento. Existem triangulações, até entre cachorros. Eu tenho 3 cachorros, eu tenho 3 labradores. E é verdade, eu tenho 3 labradores. Isso é fantástico. E eles triangulam. É incrível. É incrível, assim, ver como é uma questão afetivo, né? É uma questão muito animal mesmo, muito primitiva, né? Nossa. Mas É. então é isso, esse recado ficou, saímos um pouco do nosso tema para ficar esse recado. Tá dentro do tema. Para preservar o casal. Tá no tema. Seja pai e mãe, mas não deixe de ser casal. Exatamente. Tá totalmente dentro do tema. Né? E aí como que a gente vai organizando, né, para que a relação tenha futuro? E aí não tem como a gente falar de relação se a gente entrar num tópico complexo, eu falo quente, né, que é traição. Então existem, e aí gosto muito quando a Esther Perel fala que existem vários tipos de traição. O livro dela sobre isso, aliás, é sensacional. Traição não é o fim do relacionamento, muito pelo contrário, é um sintoma. Sim. Né, que algo na relação não está indo bem. E a gente tem que entender que do mesmo jeito que hoje existem vários tipos de relação, então a gente fala de monogamia, poligamia, relacionamentos abertos e etc. Então, assim, qualquer tipo de relação que você esteja, vão existir acordos e regras e compromissos. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Aí não é uma relação. Né? Porque mesmo que seja uma poligamia, as pessoas sentam e vão combinar coisas. Né? Tem os acordos a serem feitos para que as pessoas não sejam traídas. Porque nesse compromisso sentido. Envolve acordos. Envolve acordo. Então você precisa ter os acordos para ter uma segurança na relação. E aí o que acontece? O que é a traição? A traição não é só física. Não é só ir lá e sair com outra pessoa. A traição ela acontece quando um desses acordos ele é quebrado. É uma traição de confiança, né? E a traição do cuidado com a relação em si. E aí a gente fala, mas e aí? A traição é o fim do relacionamento. Traiu, eu nunca mais vou perdoar, né? Tem muita gente assim. Não, pra mim não tem conversa, traiu, acabou. E gosto muito da perspectiva dela quando ela diz que a traição, na verdade, é uma oportunidade de se renovar. Sim. Então, uma das falas é isso, né? Que a gente tem vários relacionamentos durante uma vida, porque, de novo... o que ela fala das fases. As fases. Que, na verdade, o que ela diz é isso que você acabou de dizer, né? São diferentes relacionamentos ao longo de uma mesma vida com a mesma pessoa. Exatamente, podem ser com a mesma pessoa. Você pode terminar uma relação e fazer outra relação com outra pessoa. Mas você pode terminar uma relação e fazer uma outra relação com aquela mesma pessoa que está ali. Sim. Né? E esse é um dos segredos das relações duradouras. O quanto o nosso amor ou a nossa relação pode ser forte o suficiente para aguentar umas estremecidas, umas rachaduras no meio. Né? Porque vai ter rachadura, não tem jeito. Como eu falei, né? A expectativa de vida passou dos 36 anos, já tem um tempo. E aí a vida é longa. Sim. Durante esse caminho vão ter rachaduras, né? Sim. Então, a gente tem essa nova perspectiva, a gente tem uma perspectiva diferente um tanto sobre o que é infidelidade, né? Não como esse fim de algo, mas um convite
para que a gente Não como um possa... crime, né? Uma infração, um crime. Eu acho, mas como você disse mesmo, um sintoma e, como a Esther coloca, uma oportunidade. Uma oportunidade para que a gente reinvente, a gente refaça, inclusive a gente atualize a relação, né? Então, o que muitas vezes acontece é que a infidelidade nesse sentido, ela acontece porque algo não está sendo suprido de alguma forma. E não é, né, de novo, um suprimento absurdo. A gente tem que entender que cada um tem que ter a sua autonomia e o seu pertencimento. Então, e essa ilusão também que a gente tem, né, de que uma única pessoa ela vai ser 100%, ela vai conseguir cumprir 100% de todas as minhas necessidades, não existe. Não. Da mesma forma que a gente precisa de uma vila para criar uma criança, né, a gente precisa das nossas relações de amizade, a gente precisa ter o amigo que vai falar de finanças, o amigo que a gente vai conversar, né, sobre vida financeira, o amigo que a gente vai conversar às vezes sobre um outro família, um outro tipo de intimidade. Talvez com o nosso parceiro não vai rolar porque tem uma indisponibilidade, ou não tem tempo, ou qualquer coisa do gênero, ou porque Não rola esse assunto entre os dois. Exatamente, né? Então a gente também poder ir entendendo esses lugares. Acho que é extremamente importante para nós. E aí dentro disso fica talvez essa reflexão, né? Eu sempre levanto mais perguntas do que eu respondo, mas porque eu gosto que as pessoas possam pensar, né? Qual que é a diferença que a gente vai vivendo entre intimidade e fusão? Essa é muito importante. Né? E como é que você faz isso no seu relacionamento? Você se funde com a outra pessoa, você mantém a sua diferenciação. Até porque tem pessoas que não toleram não serem fundidas, né? Não toleram serem diferentes. Então são questões que tem, né, para a gente pensar, refletir, ver como que está sendo a nossa postura hoje em dia. Exatamente. Não há um certo, um errado, é só uma constatação. E como é que a gente mantém, né, o nosso desejo e como que a gente cuida da nossa intimidade nos nossos vínculos afetivos? Eu acho que essa é uma grande pergunta. Essa é uma grande pergunta. Né? Como é que a gente cuida da nossa intimidade, não só com os vínculos afetivos, como conosco também. Sim. Né? E a frase para levar? A frase para levar. Amar alguém é aprender a tocar a música do outro e cantá-la quando ele esquecer. Olha. Essa é uma fase de tribos, né? Assim, enfim. Muito bom. Bem, se você se interessa pelo tema, se você gostou do que a gente falou por aqui, dá o like no nosso canal, compartilha com quem você acha que pode se interessar ou que esse vídeo possa ajudar. E as informações que você quiser vai estar tudo lá no www.tempoproprio.com.br.